dia, boa tarde, boa noite. Estou começando esse vídeo de hoje, esse podcast de hoje, cantando porque o tema é música e eu não sei rimar. Então, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um NVcast para falar sobre música. E vem as perguntas surgindo aí nesse podcast. Será que nós, crentes, podemos ouvir música secular? E aí? E o worship? Como é que funciona isso daí? Como é que vai... A gente que é cristão lida com isso? As igrejas de parede preta, né, Antônio? Como é que funciona isso? E por isso nós trouxemos uma pessoa aqui convidadíssima, que entende do assunto, o worshipeiro, que é o... Boa noite, que manja de música, que é o Masaia. Que está aqui para a gente conversar sobre esses negócios de música evangélica, música secular, como é que vai funcionar isso na nossa vida cristã, né? Então, seja bem-vindo, Masaia. Muito obrigado. Finalmente, né? A gente conseguiu marcar esse podcast, trocar uma ideia. Faz só uns 2 anos que a gente está tentando. Só uns 2 anos, mas deu certo, né? Finalmente. E é legal que assim, a gente já tem os da casa aqui, né? O André, por exemplo, nós temos aqui, para quem não sabe, o Masaia, ele é guitarrista, né, Masaia? Guitarrista, curte worship, ouve bastante música gospel. Nós temos o André, que é profissional, né, formado em música, né? E tem até trabalha com música secular também, então vai rolar um embate legal aí, né? Entre vai ser bacana. Como é que é com música secular, e aí será que o crente pode tocar música secular? Pode tocar lá no barzinho? No bar, como profissional. Eu tenho minhas opiniões a respeito, que acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Então tá, vamos começar com o básico, assim, né? Uma coisa bem leve aqui, botar aqui pra gente debater, que é o seguinte: a música evangélica, ela pode incorporar, na opinião de vocês, elementos da música secular? Vocês acham que a gente pode ir buscar... Porque muito músico também fala muito isso. Fala que se você só tocar música evangélica, você não cresce profissionalmente. Tem que tocar música secular, porque é um outro nível. E qual a opinião de vocês? Começa pelo André, que é o formado aí pelo... já coloca, já tipo assim, não, sem pressão. Se formou na fundação, agora se vira. Formou na fundação, bicho, eu assim, na verdade, eu não acredito que a gente precisa ir lá fora buscar. Isso aí não tem nada a ver. Eu acho que não é por isso que a gente toca fora da igreja. Porque se a gente for parar para analisar, né, até a origem da música secular, muito começou dentro da igreja. E se você pegar os músicos aí, os estadunidenses, a maioria aí, tudo, mano, os top assim, são da igreja. E saíram da igreja e foram tocar fora. Sempre foi assim. É que, obviamente, aqui no Brasil a gente tem um caminho um pouco inverso em muitos aspectos. Então, quando você vai... O músico da Igreja do Brasil, geralmente, da Igreja do Brasil, ele começa tocando mal, e é onde ele tem oportunidade. E aí ele fica tocando mal muito tempo. Aí quando ele pega gosto pela música, aí ele vai tocar fora, ele vê, oxa, acho que eu não tocava tão bem assim. E aí ele começa a aprender mais, porque na igreja a exigência, na igreja brasileira, a exigência sempre foi muito menor do que lá fora. Sim. Então eu tenho essa visão, a gente não tem que sair para buscar, isso aí é uma ilusão assim, que foi criada. Mas que de fato o brasileiro, a igreja brasileira tem uma pouca exigência musical, isso aí é claro. Eu acho que pra você evoluir assim, na música é interessante, né? Você ter referências, mas como guitarrista falando, né? Você ter ali o seu guitarrista de referência que você cresceu ouvindo. Como guitarrista, é difícil você não ter aquele contato com blues, com rock, com essas coisas, né? Mas a igreja em si, eu acho que não precisa buscar nada lá de fora. Mas é claro que cada músico traz um pouquinho consigo influências dali, influências daqui. Mas agora você trazer o que é lá de fora, digo, em ritmos ou esse tipo de coisa para dentro da igreja, que aí já entra até um ponto, por exemplo, funk gospel, que seria trazendo algo que é lá de fora para dentro da igreja, né? Para mim isso não tem cabimento. Para mim isso Mas você vê, aí ó, isso é interessante falar, porque por exemplo,
é que nós, por exemplo, que estamos no Brasil, a visão que a gente tem do funk, a origem dele, tudo assim, pra gente já soa errado. Sim. Ouvir o funk já linka logo com gente rebolando, com letras promíscuas e etc. Só que assim, se a gente for parar pra pensar em questão de ritmo, sabe, é um ritmo como qualquer outro. Eu não acredito que o problema tá em você ouvir isso dentro da igreja e já linkar com essas coisas. O rock já foi demonizado. Já foi demonizado. Né? Então eu não acredito que tenha um problema. Eu acredito que talvez a gente não deva fazer porque remete a essas coisas. A primeira coisa que a pessoa vai lembrar é dessas coisas. Mas se, por exemplo, se uma igreja, por exemplo, lá no Rio, lá, né? Que agora eu tô lá, tava lá, cheguei do Rio agora, Gente, ele acabou de chegar da Bienal, agora não para de falar de Rio de Janeiro agora. Então, sou carioca. Cidade maravilhosa. Lindo, lindo. Mas enfim, como lá vai, digamos assim, o foco do funk, eu não teria problema nenhum, assim, se eu visse uma igreja de lá tocando funk, fazendo um funk gospel, tá ligado? Eu não vejo problema. Mas aí, igual o Masaia falou, isso é muito relativo, né? Depende da igreja, como vai ser, papapá. Sobre essa questão dos ritmos, eu tava vendo outro dia, um negócio que eu achei muito interessante foi o Aposan falando sobre isso. É o guitarrista, o guitarrista do Thales e tal, que ex-guitarrista, né? Não, mas ele batera, né? Batera. Falei guitarrista, né? É o batera. E ele falando sobre isso, ele foi pesquisar lá na África mesmo, ele foi lá e tal, sobre os ritmos, né? E o ritmo do funk, aquele tum-tá, o clássico, né? Ele, lá na África, ele é usado, por exemplo, em rituais ali que invocam espíritos sexuais mesmo, sabe? É totalmente remetente a isso, né? Ele até falando com um cara lá da aldeia, quando ele começou esse ritmo aqui e tal, ele falou, para, porque, né? O mulherada vai ficar maluca. Esse ritmo aqui não, vai trazer isso tipo eu vi isso, né? Eu vi. E aí isso me deixa assim pensando porque, né? Faz sentido? Faz sentido. Faz esse ritmo específico. Faz todo sentido. Mas aí entra muito nessa questão de que para que foi usado. Eu entendo assim, eu encaro muito que nada é do demônio. Nada. Obviamente tem coisa mentira. Ele é o pai da mentira, vai. A mentira dele. Mas assim, eu acredito que tem muito a ver. Foi o que aconteceu muito com o rock. O rock, ele foi usado assim. Eu acredito até que hoje ainda usam para se invocar, sei lá. Né? Mas eu queria só fazer uma pergunta que me surgiu aí. Por exemplo, que eu já vi muito. Você pega uma música secular, o ritmo, a melodia, e aí você troca a letra para uma música gospel. Mas você pega aquela música conhecida e só trocou a letra. O que vocês acham disso? O Baruch fez isso. Né? O Baruch, ele era músico secular. Você lembra qual música é? Ele tinha uma música, quando era secular, ele trocou a letra e fez uma música gospel. Mas aí nesse caso a música é dele, né? É a música dele. Mas eu vou aproveitar, pegar carona nele, na pergunta dele, e acrescentar mais uma também, né? Também tem as pessoas que, além de pegar a questão da música secular e colocar uma letra, também tem as pessoas que estão pegando música secular e pondo dentro da igreja, estão falando que é música de crente. Já viu? Tá aparecendo um monte desses vídeos aí na internet. No TikTok tá direto isso aí. Direto, tá aparecendo um monte disso, né? Sim. Mano, isso aí eu acho que não tem nada a ver fazer. Isso aí é zoado. Não porque a música já significa alguma coisa e é muito já relevante. Usa pra pegar o ritmo, por exemplo. Tem o Camuel fez aquela... Que música que era? A Live, se eu não me engano, que pega um ritmo que parece do Coldplay. E ele faz... Despertar. Se a pessoa, se não é um problema, a gente vai entrar naquela parte onde Paulo fala, o que come no despreza, o que come, o que não come no despreza. Então assim, se eles não se sentem, como se diz, mal por fazer isso, o Espírito Santo não toca nisso, que a gente vai chegar muito nisso, aqui vai ter muito desse negócio. Se o Espírito Santo não te deixa mal fazendo aquilo, eu não vejo problema nenhum. Mas eu, particularmente, eu não acho legal fazer essa mescla, porque você... É uma outra questão também que a gente discute muito no seminário a respeito do livro santo, sabe? A gente parou de ter aquela reverência que a gente tinha, e isso acontece claramente na música também. Parou de separar, tem a música sacra, né? E tem a música que não é sacra, não foi feito para isso. Agora, que de fato as pessoas vão usar isso e vai ter várias igrejas de vários jeitos fazendo várias coisas e vai ter mesmo, né? Muita gente usa isso de estratégia para atrair, né? Tipo, vou fazer aqui uma música que vai remeter, todo mundo conhece Coldplay, por exemplo. Né? Então vai ser um jeito de atrair quem gosta de Coldplay para quem sabe prestar atenção nessa música gospel.
Mas eu acho que isso pode ser um tiro que sai pela culatra, porque quem ouve aquilo na música gospel não vai estar falando, nossa, tá falando de Jesus. Vai pensar, nossa, é igual Coldplay. Sabe? Aí a sua mente já vai lá pro Coldplay. Já vai estar cantando Viva la Vida, de repente, sabe? Você já nem sabe mais o que tá acontecendo. Umas coisas que eu ando aprendendo, assim, é que tudo é muito complexo. E se a gente vai cavucando, aí você fala assim, caramba, tem gente que se converteu. Por exemplo, eu me converti. Não foi nessa ocasião que eu me converti, mas teve uma ocasião que a Igreja Renascer, eu era muito jovem, assim, eu devia ter 14, 15 anos, eu andava de skate. E eu andei de skate dentro do templo da Igreja Renascer. Os caras tiraram os bancos, montaram obstáculos e, e os caras tocando, tipo, resgate, oficina, tá ligado? Lá no púlpito. E a gente andando de skate, eu não tava nem aí pro culto, eu tava lá pra andar de skate. Mas foi uma forma que eles encontraram. Então, assim, eu acho que assim, o problema tá no... O pastor Thiago Matos, ele falou uma coisa que é muito legal. A gente pode mudar o formato, não pode perder a essência. Agora, por exemplo, esse negócio da música é complicado porque toca muito a gente, né? A gente que é músico, fala uma coisa consagrada a Deus. Então, assim, é por isso que causa muita estranheza. Mas no fundo, muito no fundo, o objetivo é trazer a pessoa. E se ela veio por conta disso e de repente ela ouve uma mensagem, tá muito mais com o povo de Deus ali, de repente se converte, caramba, será que não vale a pena? Os fins justificam os meios. Não todos os fins. Não todos os fins, nesse caso. Mas, por exemplo, assim, existem coisas que eu acredito que é tão irrelevante perto de uma alma salva, que, sabe, às vezes a gente fica, sei lá. Agora, não tô falando que a gente tem que chegar em todos os cultos fazer isso. Mas, por exemplo, você pega um culto de jovens, igual o Camuel fez também, eu não vejo problema, assim, eles fizeram numa música, que eles não estão num culto, eles gravaram uma música, uma versão, tal. E aí ficou legal, sabe? A gente até ia fazer um culto de jovens e a gente ia fazer. A gente ficou meio assim, acho que é melhor não. Mas sei lá. Mas assim, eu tava lembrando agora aqui também que eu vi isso nas redes sociais, né? Teve um caso, né, nesses programas de calouro, cantando, que passa, né, na televisão. Teve um rapaz, né, ele cantor gospel, né, novinho, e ele tava indo lá e ele cantando bem. Aí teve um dos jurados que falou assim, pô, mas você tem que parar de cantar música gospel, não sei o que, você tem outras músicas que você pode explorar pra você conhecer e tal. E bateu de frente com esse rapaz. E ele falou assim, ó, por ele assim, né, ele não expressou isso aí, mas quando ele voltou numa próxima vez que ele participou, ele continuou cantando uma música gospel e ele falou, não, eu não vou me baixar a música secular, eu vou continuar na gospel, porque não é por causa que o jurado não quis ouvir que eu vou parar. O que vocês acham disso? Eu acho que, bom, primeiro de tudo, a música gospel, e eu vi esse caso, as músicas que ele cantou era de um nível técnico muito difícil, né? Então, assim, foi muito de questão, acho que o jurado quis encrencar ali mesmo, acho que foi mais do lado pessoal, por ser gospel, do que qualquer outra coisa, porque as músicas gospel hoje em dia são de técnicas absurdas, né? Tem cantores ali que, né? Pega o Mauro mesmo, o Mauro? Mauro Henrique, Gabriela Rocha, são extensões vocais, assim, que superam qualquer outro secular, na minha opinião. No Brasil, né? Não tem quem canta igual eles. Então, assim, dava, sim, pra ele ter analisado perfeitamente, né? Mas eu acho que ele não quis só porque era gospel mesmo, sabe? E só pra bater de frente ali. Na verdade, o que eu percebo, assim, no caso dele, eu vou assim, não vou cantar música secular, mas assim, eu não vejo nenhum problema. Foi uma opção dele, né? É uma opção dele. Exato. O problema tá em, às vezes, eu fazer da minha opção um padrão, uma regra. Não é porque o fulano faz, o fulano deixa de fazer, que tipo tá errado, sabe? Esse é o problema, criar padrões. Meu problema tá com padrões. Eu acho que vou puxar o dele, eu acho que ele percebeu que o jurado tava querendo implicar por conta da coisa, aí ele falou assim, não, eu não vou deixar ele implicar. Vou continuar. Né? Eu vou continuar para mostrar o meu valor, meu conhecimento com música, com a música gospel. Não, foi mais um desafio. Foi um desafio, né? Mas então, assim, eu percebo, eu já vi alguns vídeos do pessoal falando de algumas questões até de estudos científicos que mostram o quanto a música tem influência direta na nossa mente. É como se ela entrasse direto numa barreira, até meio que sem filtro,
Tem gente que até alega isso, que a música ela não é como se ela não passasse por um filtro, às vezes nem da linguagem, ela vai direto na nossa mente, então tem uma influência muito grande no nosso humor, nas nossas ações. Tem inclusive muita gente que faz estudos que mostra que, por incrível que pareça, lá o cara que, a pessoa que fica lá só ouvindo sertanejo universitário, música de corno, sabe? Começa a se colocar naquela posição, acha bonito aquilo. Corno, né? Sabe? Umas coisas nesse nível, assim, de que a pessoa começa a gostar da sofrência, começa a entrar numa depressão e coisa assim. Então a influência da música, ela é muito a música direta. É poderosa. A música é poderosa. E com base nisso, vocês acham que existe algum estilo, algo que para nós cristãos nós devêssemos evitar? De repente, por exemplo, ou não, assim, é aquela história de tudo meio lícito. Evitem o tipo, funk. Isso aqui não dá pra ser crente ouvir, tipo, existe isso. Talvez a gente vai divergir nesse Vai. caso. Fala você. Fala. Não sei se é o mesmo cientista que tá falando, mas era o que eu tava acompanhando já há um tempo atrás, era um tal de Mauro Massucati. Acho que esse é o nome dele. Pode ser, o sobrenome pode estar errado. Mas ele é um cientista que justamente falando sobre esse assunto, né? O quão influente a música é na nossa mente. Questão de terapia, tem música terapia, né? Tem um curso na faculdade sobre isso. Que eu acho que ela afeta diretamente, sim. Então a gente como crente, eu, particularmente falando, a gente, eu digo eu, porque isso é muito individual, né? O jeito que o Espírito Santo age em mim é de uma forma que passou a me incomodar certas músicas que não me incomodavam antes. Sabe? À medida que acho que é o amadurecimento espiritual. Sim. É o lance da ignorância, é uma bênção, né? Isso. É muito isso, sabe? É como você ouvir uma música gringa, né? Você não conhece a Pode letra, ser. você não tá depois você sabendo, passa a mas o conhecer, ritmo te conquista, sim. mas depois que você Eu conhece já a sabia letra... O ritmo não é o suficiente pra te prender nela mais. Era muito isso, porque antes, por talvez ignorância mesmo, ou falta de interesse em querer saber o que a letra dizia, o ritmo bastava. O ritmo é legal, é isso. Beleza. Mas aí você começa a prestar atenção na letra e o ritmo já não é suficiente, sabe? A letra tão fora da curva da sua realidade passa a te incomodar mais do que aquele ritmo que era tão atraente, sabe? Isso como guitarrista mesmo, porque a gente ouvia, nossa, quando na minha adolescência era tudo quanto é banda de rock, né? Enfim. E a gente até comentou, né? As bandas aí, tem algumas que... Ah, mas essa... Ai, não, essa... Mas aí... Tem uma que provavelmente a gente vai falar aqui, mas deixa pra lá. Então, mas aí começou a mensagem ser mais importante do que... Passou a te incomodar quando você começou a ver o significado das letras. Foi. Eu tenho uma experiência assim, já aconteceu umas 2 ou 3 músicas, se não mais, assim, que eu gostava demais, seculares, ouvia muito, e um dia eu parei pra ler a letra, aquilo me incomodou de um jeito que eu falei, eu não quero mais ouvir essa música. O som, o ritmo ainda me agrada, mas o incômodo quando ela toca é tão grande que eu vou lá e mudo. E pula. Então, obviamente a gente discorda. Não, é por quê? Porque eu entendo assim, a Lúcia Galvão, que é uma filósofa também, ela fala que muito da sociedade, o que uma sociedade demonstra tem muito a ver com a música que ela ouve, entendeu? Então, assim, a música que essa sociedade ouve tem muito a ver com como ela é, com os problemas que ela tem e tal. Então, aí você já vê, assim, quais os problemas do Brasil, né? A gente fala assim, funk, sexualidade e tal, né? Então, tem muito a ver, eu acredito muito nisso, de fato. Mas eu acredito, trazendo para nós crentes, assim, que nós temos uma liberdade, uma liberdade diferente. E isso eu enxergo muito quando a gente passa a estudar a Bíblia também. Porque, por exemplo, certos pregadores eu consegui ouvir falando, e agora por mais que o pregador fale uma coisa que é ok, o jeito dele pensar a teologia, o jeito dele pensar a Deus me incomoda. Aí eu não consigo mais ouvir, sabe? Então tem muita coisa assim, a gente vai estudando mais, a gente vai aprendendo outras coisas. E tem outras coisas que aí entra nesse ponto que a gente está falando, que a gente meio que ressignifica. Sabe, você aí fala assim, o ressignifica pode ser também lido como passar pano, né? Já adiantou a minha piada. Já adiantou a piada, né? O ressignifica pode ser... mas de fato, se você, por exemplo, igual o próprio pastor Iago, ele fala assim, tem um vídeo dele que ele fala que, é pecado eu chegar em algum momento questionar Deus, questionar a própria existência de Deus em alguns momentos, sabe? Fala, caramba, será que é isso mesmo?
Ele fala assim, e aí no vídeo ele vai mostrando que isso é até muitas vezes saudável, desde que a gente chegue na conclusão que, né? Na conclusão certa, né? Mas por quê? Então assim, aí entra um pouco, né, vai na Man in the Box. Quando a gente ouve Man in the Box, tem um trecho que ele fala lá, deny your maker, né? Isso. Aí ele fala assim, como que é? Negue o seu criador. Então, eu interpreto essa música, a gente teve já um embate um pouco assim sobre essa música, porque é uma dessas. É uma dessas que eu parei, é uma das músicas que eu parei de ouvir. Que não ouvi mais. Então, assim, eu ouço, inclusive a banda toca. Mas parece que é uma passação de pano. Alice in Chains. Alice in Chains. Parece que é uma passação de pano, mas de fato pra mim não é de verdade. Porque eu entendo assim que em vários momentos da minha vida, ainda hoje, lendo a Bíblia, estudando e tal, até mesmo na minha vida secular, no meu trabalho, em muitos momentos eu questiono muita coisa. E quando eu ouço aquela música ali, eu vejo um cara em conflito, sabe? Um homem dentro da caixa, dentro da Matrix. Será que é isso mesmo? E aí, nesse momento, ele solta... É porque é o refrão da música, fica assim. Então, assim, eu não vou alterar aquele pensamento, aquele questionamento. E em muitas músicas vai acontecer isso. E tem muito a ver com o que você falou. É uma coisa muito pessoal. Eu acredito que o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma muito individual e vai te incomodar. Mano, se te incomoda, não faça. Mas eu acho que o problema tá quando te incomoda e você acha que tem que incomodar o outro. Vira regra, né? Vira uma regra. Pra mim tá aí o problema. Aí eu entendo que se eu faço isso, eu tô criando padrões. E quando eu crio padrões, isso vale pra tudo. Vou criar padrão de doutrina na igreja, vou criar padrão de vestimenta. Quantos anos nós nos lutamos contra isso? E aí, por exemplo, tudo bem que nós estamos falando de música, é legal porque o tema é bacana assim, mas já é um pouco ultrapassado, né? A gente já brigou muito sobre essas coisas dentro da igreja. Então eu acredito que nós estamos numa época, e precisa estar assim, numa época onde cada um tem a autonomia de decidir o que é ok ou o que não é ok. Agora, obviamente, tem coisa que é muito absurda, né? Mas aí vocês acham aceitável o cristão ouvir música secular? Tem algum limite para ser aceitável? O que vocês acham? Bom, eu acho que tem músicas que são mais... Dá pra ver que a pessoa tá em conflito. É uma dúvida, aquela coisa, mas tem música muito explícita. Não, né? tem música que é satanista. Tem músicas que você... Muito famosas, inclusive, que você vai analisar, você sabe onde ele quer chegar. Aí você tira da música e vai pesquisar sobre o artista, sobre o momento que a banda estava vivendo. Aí você começa, o seu filtro vai ficando muito, muito mais denso, sabe? E deve ser seletivo. O crente tem que ser... Gente, o crente tem que ser seletivo. Aqui não tá em discussão se a gente tem... eu posso ouvir música em inglês sem saber... Não pode. Não. Vai ouvir o que ela... Posso ouvir o CD da Xuxa ao contrário? Mas, partindo ainda da pergunta do Thiago, né? Eu entendo, assim, não sei a opinião de vocês com relação a isso, mas assim, eu entendo que nós temos uma grande liberdade. Eu acho que ser cristão é ser livre, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que não está aí no nosso meio, acham que, então você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não é que eu não posso, é que eu não quero. Eu sou livre para dizer não, é uma coisa diferente. E eu entendo que, minha opinião, eu ouço muita música gospel, nacional, internacional, ouço música secular também, e eu vou muito, assim, no meio do termo entre vocês. Acho legal porque o Masaia tem uma opinião mais para um lado, o André para outro, eu tô ali meio no meio, porque eu entendo assim, nós temos liberdade, temos o Espírito Santo dentro de nós, que vai incomodar quando algo deve ser incomodado, né? Isso. Quando você deve ser incomodado. Então, por exemplo, tem músicas que eu vou ouvir e aquilo realmente vai me incomodar. Eu vou falar, eu não me sinto bem ouvindo isso. Tem músicas que não me incomodam. Desculpa, só te cortar, mas como acontece com músicas evangélicas também. Também. Tá? Também, tem muita música evangélica também. Que fala assim, gente, eu não toco. Inclusive, né, eu tava fora, o pessoal colocou mando louvor lá, mas depois a gente vai... Mas, tipo assim, tudo bem, mas depois a gente fala sobre isso. Deixa eu chegar na minha vez. Vai dar chicotada lá no pessoal. Não, mas basicamente é isso. Eu entendo que nós temos o discernimento. Não precisa ver alguém de fora e falar, olha, essa aqui você pode ouvir, essa aqui você não pode. Exato. De repente, algo não te incomode e a mim incomoda. O Espírito Santo age de formas diferentes para cada pessoa. Pode ser que futuramente algo que você ouviu a vida inteira, um dia aquilo vai falar e te incomodar e falar assim, não quero mais. Não sei, mas eu penso isso. Eu acredito que o cristão, ele tem essa liberdade e não cabe a nós tentar, fica querendo padronizar. Agora, existe uma coisa que eu acho que é importante a gente saber. Por exemplo, igual eu sou o líder de louvor da igreja.
mesmo que não fosse, toco na igreja. Então existem coisas que para mim vão ter uma barreira maior, né? Então assim, puxa vida, você tá lá, você é o ministro de louvor, então você tem que tomar cuidado com muita coisa. Evidência, né? Então você é uma referência, tal, sabe? Você tem que ter essa preocupação, esse cuidado. Mas não só o ministro de louvor. Eu acredito que todo músico de igreja que sobe no púlpito, que é uma referência, ele tem que ficar ligeiro, sabe? Tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, igual eu tenho minha banda lá. Então eu tomo muito cuidado. E ainda hoje, eu confesso para vocês que eu ainda fico um pouco assim, caramba, será que é para eu continuar? Será que não é? Mas eu tô nessa pegada assim, eu quero que aconteça, se não for para ter, de uma forma que aquelas pessoas enxerguem assim, não, ele tá largando porque é da igreja, sabe? Eu não quero que tenha essa sensação. Mas eu tenho ainda, assim, eu fico oro muito, me preocupa, a gente que tem que estar na música, na igreja, tem que ter tipo um cuidado redobrado. Fica um pouco muito, às vezes, largado essa parte espiritual do músico da igreja, sabe? Então a gente tem que trazer mais pra Bíblia, caramba, é isso mesmo. E as coisas só te incomodam mesmo quando você tá mais ligado com o Espírito Santo. Porque se você tá largado com o Espírito Santo, não vai te incomodar mesmo, sabe? Você tá mais com o pé lá do que cá, aí não vai incomodar, né? Mas é assim, e com relação ao cristão que tem uma carreira na música secular? Eu imagino que tem muitos que, acho que, por exemplo, a música erudita mesmo, por exemplo, eu toco violino numa orquestra. Ninguém persegue esses daí. Acho que esses nem são perseguidos, né? Dá até pra fazer uma divisão aí, mas se o cara, eu sou violinista, toco em casamento, aí o cara pediu pra tocar tal coisa, é o trabalho dele, acho que muito dificilmente alguém vai ou às vezes criticar. Tem bar. Ou às vezes então, tem bar. Mas aí que tá o ponto. E aí, por exemplo, aquele cristão que tem uma banda que toca num bar, ganha dinheiro, é um ambiente diferente, a gente sabe que tem bares e coisas assim. Como que a gente pode dizer? Será que não é o fato da profissão da música, mas sim o ambiente onde ele está inserido? Será que existe a possibilidade dele um dia dizer não, por exemplo, falar, não, aqui eu não toco, ou então, claro. Isso aqui eu não toco, sei lá, existe algum limite, ou não, é profissional é uma coisa e a obra é outra? Deixa eu começar. Silêncio constrangedor. Não, deixa eu começar. Eu acho assim, eu acho não. Assim, a minha convicção é que você pode ser qualquer coisa e ser cristão. Ponto. Qualquer coisa assim, né? Dono de uma boate. Não, né? Nem assassino, né? Se eu tenho uma boate, é a minha profissão. Não, sou cafetão. Não. Estelionatário. Não. Mas assim, por exemplo, eu acredito que você pode ter qualquer profissão e ser cristão. Ponto. Eu acredito que vai rolar esse conflito mesmo em outras profissões. Por exemplo, o Antônio trabalha com logomarca, com site, sei lá, vai rolar algum conflito em algum momento de alguma coisa que ele fala, pô, acho que isso aqui eu não tô a fim de fazer, não. Eu acredito muito nisso, sabe? E eu tenho, assim, experiência própria minha mesmo de não querer tocar em certos lugares. E tem amigos meus que, inclusive, são secular, o cara nem é cristão. Ele fala, não, ali eu não toco. Ali é devassidão, sabe? Então eu acredito que isso a gente fala do cristão, né? A gente fala assim, o cristão tem que pensar muito, mas isso é muito humano mesmo. Qualquer um que vai fazer qualquer coisa tem que pensar, tem lugar que não é legal fazer. Então eu acredito que o cristão ele pode ser qualquer coisa, ser cristão pode sim, para mim pode tocar num bar de boa, desde que ele tenha, né, as devidas proporções, desde que o Espírito Santo não toque, não repreenda ele não se sinta mal e vá ali com outras intenções, eu acredito que não tem problema nenhum. Essa parte eu concordo, né? Essa parte eu concordo. Realmente, vendo como trabalho ali a pessoa de forma séria fazendo isso, mas tem casos e casos, né? Eu sei que tem muitas pessoas que vão com um discurso que, bom, eu vou lá, vou tocar, vou fazer a diferença ali no meio, mas aí acabam, assim, qual a chance do mundo te puxar pra lá ou você puxar toda aquela galera pra cá, sabe? Aí ele vai com esse discurso. Eu tenho amigos, inclusive, por isso que eu tô, né? Não é indireta. Não, mas eu tenho amigos que usam esse discurso. Usam esse discurso, mas que hoje já dá pra ver onde que acabou. Né? Foi qual lado da corda puxou mais, sabe? E eu acredito que tem muito a ver assim. Mano, o bar não é lugar de evangelizar, cara. Desculpa. Se você vai com esse discurso, vai falar assim, eu vou lá pra fazer a diferença, tipo, evangelizando. Não é isso aí. Você vai fazer a diferença, a sua vida tem que ser uma diferença, tá ligado? Então, não, eu vou porque eu vou fazer a diferença, eu vou trazer os caras da minha banda pra igreja. Não, vai. Não é não. Você vai porque você toca, porque você precisa do dinheiro, tá ligado?
Ó, precisa do dinheiro, tocou, fez a sua parte, pá, não é aquele ambiente legal, toca e vai embora. Sabe? Bebe água, sabe? Sei lá. Entendeu? Então, assim, eu acredito que dá pra ser diferente. Dá pra ser muito diferente, assim, mas isso é uma coisa de vida. É que a gente traz muito pra música, porque a música tem um papel muito relevante dentro da igreja. Sim. E ultimamente a gente tem conversado isso, e falando assim, qual a diferença do papel de um pregador e de um músico ou ministro de louvor? Qual o papel deles? É tão diferente assim? É isso que a gente coloca. A gente coloca a diferença. É como se o pregador tivesse um papel mais importante. Ah, não, para me respeitarem dentro da igreja eu tenho que ser pastor, sabe? Aquele discurso. Para me respeitarem dentro da igreja não adianta eu ser um músico. E isso é uma coisa errada que a gente tem difundido nas igrejas. Eu acredito que a pessoa que sobe no púlpito, que tem ali, que está com o microfone na mão, louvando ao Senhor, ela tem a mesma responsabilidade de um pastor. Essa é a minha visão de ministério. Ela tem que orar, ela tem que buscar Deus, ela tem que ter uma vida de santidade, né? Uma vida, não é de santidade no sentido, né, de fazer milagres, sabe? Mas é uma vida, o quê? Uma vida de consciência de que ela está ali, é uma pessoa separada pro ministério, né? E é separado, quando a gente fala separado, não é separado exclusivo, né? Mas é separado onde quer que você esteja. Então você tem que fazer a diferença. Uma coisa que a gente tá falando, né, do cristão que toca música secular, banda secular. E eu vejo muito, às vezes, ao contrário, que eu posso estar errado com isso, mas é uma coisa que é o meu ponto de vista, né? Que é quando, por exemplo, o artista que sempre cantou música secular, de repente, do nada, eu vou virar evangélico e vou começar a cantar música gospel. Eu acho que a maioria, pelo menos, posso estar enganado, mas eu acho que a maioria está mais oportunista, porque a música secular não está dando certo, vou para gospel porque lá eu vou conseguir um dinheirinho a mais. Então, eu vejo muito artista com isso daí. O que vocês acham? Eu acho que hoje em dia o worship ele é muito, como eu posso explicar? É muito fácil de você vender isso, né? Hoje ele é uma mercadoria, é um mercado agora, hoje em dia, né? Não é simplesmente adorar, que seria a palavra traduzida, né? Hoje em dia é um mercado que as pessoas se aproveitam mesmo, né? Porque, assim, se você começa a cantar nos padrões que hoje está na moda, você garante algum público. Alguns santos você vai ter, com certeza. Você vai ter uma evidência, né? Mas é muito que... não sei, difícil dizer, né? Pra mim, é aquele alerta que você liga ali. Porque ninguém vai do dia pra noite acordei, cantar sua música gospel, né? Tem um processo ali por trás. Que eu acho que nesse caso, como cristão, vale querer saber qual foi. Não é simplesmente, nossa, gostei, sabendo que a vida da pessoa. É todo ator. Eu encaro assim que, é um mercado e a gente vive num mundo capitalista. E a galera vê uma oportunidade. Tem muita gente que eu sempre tentando tirar da música, mas é que eu tento colocar assim, não é só na música que está o problema. Tem gente que foi mal no trampo, não conseguiu se encontrar na vida de trabalho e vai virar pastor, tá ligado? E começa, não, na igreja é mais fácil, abre uma igreja, porque não conseguiu abrir uma empresa. Abre uma igreja. Tem muita gente que eu conheço que fez isso. Sabe? Eu também conheço muita gente que fez isso. E deu certo. O cara fez e deu certo mesmo. Então, assim, talvez, eu espero, né, que Deus toque ali no coração dele e seja uma coisa verdadeira. Mas que foi com esse intuito, deu errado lá na minha vida. Tem casos, né? Eu lembro aqui, por exemplo, do Rodolfo Abrantes, por exemplo. Acho que é um caso muito significativo, né? Sim. Do Raimundos. Aliás, quem está assistindo, se não assistiu um dia o testemunho do Rodolfo Abrantes, próximo vídeo já põe na playlist, isso vale super a pena. É um cara que estava no topo da carreira e teve uma mudança impressionante o testemunho dele. Ele saiu, largou tudo e os fãs ficaram muito revoltados com ele na época. Então eu acredito que existe sim espaço para conversões verdadeiras. Claro que assim, eu percebo que tem muito oportunismo, que nem o Thiago falou. Aliás, é o que mais tem, de fato. Mas aproveito para emendar também a questão de, como o Masaia comentou, nesse lance de um produto. Será que dá para ter um produto gospel empacotado? Porque assim, a gente vai, por exemplo, no show de uma banda gospel cristã, né? Como a gente foi recentemente, nós três aqui fomos juntos, né? Você paga. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi um culto. Mas assim, é um investimento. Qual que é o limite disso, né? Então, por exemplo, o artista ele chega num nível de conhecimento e ele ganha royalties da música, ele faz show, lota
ele ganha dinheiro, então quer dizer, a profissão dele tá tão mesclada com o ministério. Será que dá para separar o que é ministério, o que é profissão? Ou o ministério dele é a profissão? Qual que é a opinião de vocês com relação a isso? Esse ponto é bem interessante. Né? Porque tem pessoas muito próximas que acham completamente absurdo, se é para Deus, tem que ser entregue de graça, né? É uma opinião muito forte. Eu acho que talvez as pessoas até mais antigas seja muito isso. É porque antigamente você colocava grandes nomes ali, Ana Paula, enfim, né? Sim. Que teve um auge muito grande, né, no Brasil. E não era cobrado. Muitos eram, assim, um valor muito, sabe? Hoje em dia já é cobrado um valor mais alto. Sim. Mas, assim, minha opinião é que o custo é grande. A gente viu lá o evento, a experiência que a gente é uma experiência, ali, né? Eles falam como é uma experiência, né? Chega lá... assim. A minha opinião é que tem os seus limites. Eu vejo hoje que tem eventos que são muito acima, que não faz sentido, né? Mas eu entendo. Cobrar, não me sinto mal pagar por isso. Eu vejo como um investimento. Porque é algo que eu, assim, não vou esquecer, me marcou. Teve pontos ali que o que falou, eu lembro, carrego aqui comigo até hoje. Eu falo direto, até na pregação. Falo. Sobre pontos da pregação, não é nem da parte do louvor, é da pregação. Que me marcou, que levo comigo até hoje e foi um investimento. Sabe? Maravilhoso. É isso. Eu enxergo que a igreja ela foi se construindo assim. A igreja se construiu assim. Eu vou falar dessa parte do Livro Santo, que quando veio a reforma, já nós discutimos isso em outra ocasião. Quando veio a reforma, antes da reforma, quem tinha acesso ao Livro Santo? Eram só os monges e tal. Aí beleza, então o Livro Santo era tratado com uma reverência que, assim, isso acabava de uma certa forma sendo bom nesse aspecto. Se olhava com muita cautela. O cara antes de começar a escrever lá, ele ia lá, lavava as mãos e tinha todo um processo. Beleza, veio a reforma, a bênção de Deus, né? Eu acredito que foi de Deus a reforma, né? Nós somos reformados, né? Mas veio problemas junto. Quais são os problemas? Qualquer um tinha acesso ao Livro Santo, qualquer um interpretava do jeito que queria e fazia do jeito que queria. Estamos aí hoje vivendo o que nós estamos vivendo, muito de igreja, de um monte de jeito, um monte de coisa por conta da reforma. Junto com isso, veio a parte da música. Quem que eram a galera que cantava na igreja católica na época? Mano, era gente que era consagrada ao ministério, separada para isso. A música tinha um papel específico e fundamental ali, e eram pessoas específicas que faziam isso, como eram separados os padres também, os ministros. Como veio a reforma, abriu. Então as coisas foram fazendo de várias formas. Então vai ter as duas opções. Vão ter igrejas que vão estar nesse ponto, mas não, peraí, a música é assim, assim, assado, é assim que a gente trata, e os nossos ministros de música aqui são assim, 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 e tem as outras músicas que são mais abertas, que inclusive nós temos o estigma, né, o Batista, de ser bem mais assim, aberto com essas questões musicais. E eu não vejo problema em parte, porque na minha cabeça, eu vou até usar um músico que eu acho que, assim, que é referência para mim, nesse aspecto, inclusive de cobrança, é o Baruch. Pra mim é o cara, assim, que eu vejo, assim, que pra mim, vai falar assim, se eu pudesse criar um padrão, né? Tem um equilíbrio, né? Ele tem um equilíbrio, assim, ó. Ele tem que cobrar, né? Não tem jeito, ele trabalha com isso. Mas como os pastores cobram pra ir pregar nas igrejas. Só que, não é uma coisa absurda. E tem casos que ele vai em umas igrejas que você duvido que o Baruch vai tocar lá. Tem nem equipamento pro cara. E ele vai, cara. Vem podcasts assim, sabe? Eu acho assim, o músico, ele tem que, pra mim... Aliás, tá convidado o Baruch. O Baruch convidado. Baruch no NVCast, hashtag já coloca. Então, assim, se tivesse um padrão, eu acho, na minha opinião, assim, o Baruch hoje é um alvo a ser seguido. O pessoal do Morado, eu acho que também é uma referência muito bacana, porque nós fomos lá no evento, assim, e foi um show, mas um show gospel. É diferente, não é um show de crente, não é igual um show de pessoas, olha lá, até lá, é um show de crente, cara, é diferente, tem que ter crente, o crente faz um culto do show dele. E é assim, eu já fui também lá na época áurea, fui no Diante do Trono, e aí que você falou, meio que praticamente não cobrou. E foi aqui no Espaço Matarazzo, na época ali.
Então, enfim, aí foi maravilhoso. Então, eu acredito que tem que encontrar um equilíbrio. E pra mim, o Ca- equilíbrio é o Baruch. Você falar em época áurea, me lembro eu sempre amei a oficina G3, gente. Nossa, O Juninho. Tô com você, né? O Juninho é um exemplo também. O Juninho a é um exemplo. oficina G3 pra mim é insuperável. E você vê que tanto a oficina quanto o Baruch são pessoas que se adaptaram muito, né? Porque pega os primeiros discos do Baruch, eram quase um voz e violão e um piano. Aí ele foi vendo que aí começou a vir os pads, ambiência, aí ele começou a fazer isso. Aí passou daquela fase de 4 acordes para colocar 28 acordes na música, ele fez isso também. Então ele vai se adaptando, né? E hoje ele faz bem. E hoje ele faz de tudo, né? Ele se enquadra É um em... músico muito completo. Ele é muito completo. E é um músico muito crente, assim, você vê assim, um cara que no falar dele, você vê assim a diferença. Obviamente eu não conheço ele, né? Então não posso falar das nuances da vida dele. Mas é um cara que todo mundo que a gente ouve falar assim, fala muito bem, né? O pessoal do Morada também, né, tem essa pegada. E o Juninho é um cara que assim, eu tava vendo no avião lá e tava vendo uma matéria sobre ele. Ele acho que teve teve um evento aí e a Tajima lançou uma signature dele nova aí. E aí tava ele, o Cacau e vários outros músicos lá, o Eduardo Lanús, cara da guitarra, e, o Juninho fala de Deus sempre, o tempo todo mundo reconhece ele como crente, e ele tá nesse meio secular anos. Do rock ainda. Do rock. E tá lá, o Juninho crente. Agora o Juninho é um caso assim que ele faz pra Deus mesmo, ele tem essa pegada mais do Masaia. O Juninho ele não faz mais nada, ele não toca música secular, né? Agora tem outro cara que é tão... E ele não é ele que não toca também música gringa também? Acho que ele não toca também, não. Mas eu ia falar de um outro cara que é cristão também, mas que toca muito música secular, que é o Matheus Assato. Entendeu? Que é a referência de música, assim, o gospel, ou assim, falar em termos, o cristão que tá no ponto mais alto musical hoje no mundo, eu acho que é o Matheus Assato. Se coloca como cristão e tá numa evidência muito grande. E ele tocou com o Bruno Mars, toca com aquela outra menina lá também. Jessie J. Jessie J, né? Não sei como que é as letras dessa menina, né? Tem que dar uma olhadinha lá também. Ele já foi até questionado sobre isso, esse ponto, né? Até que ponto a vida profissional se cruza com o que você crê como cristão, né? E a opinião é trabalho, não sei o quê, mas... Tem que, eu acredito que tem que saber. Se o Espírito Santo não tá tocando ele, cara, ele tá ali naquela pegada. E tem muito a ver também com a idade, viu? Por exemplo, a gente tem igual você falou assim, quando eu era adolescente e tal, tocava. A gente, quando é mais novo, a gente não liga muito pra muita coisa. E essas coisas vêm depois com a maturidade, sabe? A gente vai aprendendo, a gente vai tendo esse relacionamento maior com Deus mesmo. Isso, inclusive, durante a experiência da nossa vida mesmo, assim, sabe? A gente sai da igreja, você acha que você nunca saiu da igreja, eu já saí. Eu já saí da igreja, então aí depois você volta mais assim, sabe? Então muita coisa vai mudando. O Espírito Santo que tem que estar no controle, eu acredito que é isso. Um outro ponto também pra gente colocar aqui em debate, sendo interessante, é a questão, por exemplo, a gente entrou no worship, hoje as igrejas, a gente foi lá no show do Morada, aquilo realmente foi um show. Então, ali realmente nós pagamos para um show, foi fantástico, né? Mas as igrejas estão virando palcos de shows. Então, o worship tem se apropriado muito desses recursos, luzes, iluminação, fumaça, ambiência total. E eu já vi também na internet algumas pessoas criticando, dando a entender que isso seria uma falsa experiência de espiritualidade. Que não é uma experiência genuína da presença de Deus, mas sim algo construído pela ambiência, a pessoa acaba se sentindo, vamos dizer assim, um pouco mais envolvida, né, naquele ambiente, aí por conta disso ela associa aquilo a uma presença do Espírito Santo, enquanto outros não, defendem que não, isso é se entregar, é apenas vamos dizer assim, uma ferramenta para poder deixar a pessoa mais propícia para se abrir o coração. Qual a opinião de vocês aí com relação a isso? Pô, pra mim, né? Assim, hoje a gente o worshipeiro vai falar agora. Não, agora o worshipeiro. Mas eu acho que hoje a gente tá vivendo um momento muito perigoso, eu diria, né? Passou daquele momento da lua de mel com worship, tá virando um momento perigoso, na minha visão, de alguém que toca e gosta muito desse estilo. Né? Teve até uma frase recente, eu não sei se você chegou a ver que estava fora, é um cantor bem em evidência, né, que falou sobre o quão Cristo tem que ser o centro das nossas composições. Ele não acredita que tem que ser cristocêntrico, por exemplo, o que a gente está cantando. Não sei se chegou a ver isso, né?
E foi, assim, aceito o comentário dele. Ok, né? Bem, né? Mas pra mim isso é muito perigoso. Porque é alguém que tá muito em evidência nesse meio, né, gospel, nesse meio worship, com esse tipo de opinião. Né? Então, assim, eu entendo quem fala sobre será mesmo, que é genuíno, todo esse backstage, né, toda essa comunicação interna da banda, mas eu vejo isso como um zelo que os músicos têm que ter. Não tem motivo de não ter esse nível de exigência, esse nível de qualidade, esse nível de produção. Colocar a parede preta, na minha opinião, é irrelevante. Eu sei que tem gente que vai falar, parede preta eu não gosto. Mas pra mim isso é irrelevante. Acredito sim que a música tem um lado onde vai deixar você mais aberto aos sentimentos. A música cientificamente faz isso, sim. Não tem como, né? E é uma parte que a gente usa no culto, né? É uma ferramenta. A gente usa a música geralmente antes da palavra para a pessoa abrir o coração. Tipo, seria talvez semelhante a um pastor que vai fazer um curso de oratória, por exemplo, aprimorar a forma. Sim. Sim. Assim, sobre esse assunto, eu vejo que assim, é muito complicado, isso é normal no nosso meio cristão. A gente fica querendo padronizar as experiências, tá ligado? A pessoa pode estar ali e pode... Quem garante que não é uma experiência genuína? Não dá pra gente medir isso. Porque tem muita gente que é mais no visual, né? Então, ela vê aquilo e ela se sente tocada. Então, pela parte visual. Então, é o que a gente tá falando, que fala assim, a pergunta, né? A questão é se é uma experiência genuína ou se é uma indução. É uma indução. A um falso... uma falsa experiência espiritual. Então não dá pra gente medir esse tipo de coisa. Agora, que de fato o ambiente muda a nossa percepção, isso é fato. E eu acho super válido. Eu acredito que o momento do louvor, inclusive a gente fala isso lá na igreja, abaixa as luzes, né? Apaga. É um momento que a pessoa, às vezes, por que baixa as luzes? Porque você dá uma tranquilidade pra pessoa de repente chorar. É esse o ponto que eu ia comentar. Fica mais à vontade. Fica mais à você vontade. fala assim, mas vai pintar a parede de preto, é de preto, vai baixar a luz, ficar tudo escuro. Pra quê? Tá pensando que é uma balada? Não, muitas vezes a pessoa se sente mais à vontade de se entregar, chorar e etc. Porque ela não se sente vigiada, julgada por gente que tá do lado ali, né? Porque, tudo aceso, assim. Tudo aceso na cara dela ali. Por isso vocês estão de Aí preto, veio, por causa que vocês estão... Aí veio o cara da mídia. Aqui, ó. Aí ele começa a chorar, vem o cara da mídia assim já. Inclusive outras coisas. Assim, alguma coisa que eu sou contra, tá, gente? Fica claro aí, eu sou contra essas fotos que pega a emoção, sou totalmente contra. Eu acho que a emoção é uma coisa sua e assim, e a igreja não tinha que ficar expondo essas coisas. Mas enfim, isso é outro problema. A gente pode fazer um episódio sobre isso. Um episódio sobre isso. Mas, por exemplo, se você traz a pessoa para ela ficar mais à vontade, tudo bem, cara. Tudo bem. Sempre teve as pessoas que vão além do limite. Sempre teve em todas as épocas da igreja. A galera do pentecostal aí sabe, eles têm muito o termo, né? Isso aí é espírito mesmo ou é meninice? Sempre teve isso, cara, desde sempre. E agora a gente tá passando isso com o worship. Vai ter gente que vai chegar e vai passar do limite? Vai. É igual eu vi lá no worship. Como que é o worship? O pessoal deitado no chão fazendo assim. Hoje eu vi um baixo para o worship. Você viu esse daí? É um baixo de 2 cordinhas só. Aí já é sacanagem, maldade. Mas assim, eu vejo que não tem problema. Gente, eu acredito que é óbvio, né? Que nós não podemos perder a essência. Não pode perder a essência. Agora, formato, se é parede preta, se é azul, se é amarelo. Mas também tem a questão, né? Tudo tem bons e maus profissionais em tudo, assim como tem bons e maus cantores, worshipeiros, compositores, etc. Né? Tem muito se fala de que uma das críticas que se faz ao worship é uma questão de uma teologia fraca. Né? A gente eu vou tentar evitar citar nomes aqui, né? Mas eu já vi letras de worship que você vê que tem nada a ver, assim, teologicamente. Ou não são cristocêntricas, né? Igual o Masaia falou. Ou então... Já vi quem falou aqui, não. Ou então tem questões de que estão erradas mesmo biblicamente. Você fala, não é isso que está escrito na Bíblia. A pessoa dá uma interpretação errada. Então, acho que talvez o worship, ele transcendeu a ideia de ser só um movimento cristão, começou a vir gente, como vocês falaram, oportunistas, começou a virar um mercado, e as pessoas começaram a produzir... Fazer qualquer letra, fazer qualquer coisa só pensando no som, na ambiência, começou a dar um valor tão grande para isso,
que perderam a essência de basicamente ler a Bíblia e estudar antes de escrever uma letra, por exemplo, né? Essa é a minha crítica por worship. Eu gosto, eu acho válido, né? Por exemplo, eu já tive uma experiência em que eu fui na Hillsong aqui em São Paulo. Eu já fui, acho que lá umas 3 vezes. E assim, pra quem vai e não tá acostumado, parece extremamente chocante. Você fala pra quem é de uma igreja mais tradicional e tudo mais, porque assim, parece um show, um espetáculo. Parece um show mesmo, não tem as 2 primeiras cadeiras pro pessoal ficar pulando lá na frente, só tem jovem. Mas assim, nesse mesmo dia eu vi gente na porta, saindo de balada, bêbada, drogada, vomitando na calçada, e a Hillsong teve a ousadia de colocar o templo dela bem ali no meio das baladas, do ponto mais específico. E eu vi muita gente se convertendo ali. Talvez seja um ótimo ponto de chegada. É aquela história que talvez o worship e esse movimento da parede preta consiga chegar até o jovem que não entraria numa igreja tradicional. Pode ser que essa pessoa, conforme vai se aprofundando na palavra, acaba sentindo que o alimento ali está um pouco insosso. E aí ele vai querer ir para uma outra igreja que tenha um estudo bíblico mais denso, coisa assim. Mas eu acho super válido o movimento. A minha única crítica é muitas vezes esse detalhe. Parece que você atropela para dar essa ambiência, essa sensação, esse sentimento. Você atropela realmente a teologia bíblica. Parecem letras muito fracas, às vezes. Isso é complicado. Assim, a questão das letras mesmo é bem questionável. Mas não são todas, obviamente, né? Tem muita letra muito profunda, inclusive. Você pega, né, as letras lá do Vilas Boas, assim, meu. Isso mesmo que eu ia falar. Meu, tem letra profunda. Você percebe, assim, que é importantíssimo. Agora, isso tem muito a ver com a igreja. A igreja tem que estar preocupada com esse tipo de coisa. Por exemplo, eu cito bastante a Red do pastor Thiago Matos, porque é um exemplo para mim muito saudável de uma igreja que tem um período de louvor ali cumprido, né? Mas também tem 1h30 1 hora e pouco de pregação. E a galera fica lá. E assim, a igreja tem que estar preocupada em dar um alimento sólido. Da onde tem a música ali que chama a atenção, mas e aí? Depois da música vai ter uma pregação. Igual aconteceu lá no show do Morada. Teve o show, né, meu? A gente viu aquela ambiência toda, os LEDzão do lado, e a gente ali curtindo o som e tal. Mas depois parou e teve uma palavra que quem não foi impactado com aquela palavra ali, meu, tava tipo assim, meu, precisa tomar uns tapas na cara. Então, assim, eu acredito que a igreja tem que estar preocupada com isso, o pastor tem que estar preocupado com isso, o pastor tem que olhar isso. Aí, esses movimentos, assim, eles já são questionados teologicamente, não é por causa da parede preta. Isso já é antes. A gente já questiona a Hillsong faz muitos anos, não só a Hillsong, outros movimentos que vêm nessa pegada. A Igreja Batista da Lagoinha foi muito questionada teologicamente, né? Então, é muito antes da música, sabe? Então, a música ela só veio... E aí, o problema está também em tomar muita parte do culto, né? Aí eu acho que é um problema também. Então, eu acho que a igreja tem que estar preocupada. Eu concordo, eu acho que, inclusive você citou lá, né? Tem coisa que a gente já cantou lá na nossa igreja, que a gente cantou, e aí depois que cantou, olhou e falou assim, a gente sempre cantou isso desse jeito, tem um negócio errado aí nessa letra, acho que tem que mudar. Ou então, acho que essa daí não dá pra cantar não, tem uma coisa errada. Isso acho que precisa ter essa preocupação, né? Por exemplo, vou falar aqui uma música, todo mundo já vai saber minha opinião sobre essa música. É uma música que todo mundo falou pra gente tocar lá. A Tua Graça Me Basta. Acho que você já sugeriu ela algumas vezes. Por que eu não gosto dessa música? Porque eu acredito que, obviamente, a graça de Deus nos basta. Isso é muito óbvio. Mas nós não estamos fazendo as coisas na igreja só para Deus. A gente faz para a comunidade. Então, quando eu falo que só a Tua Graça Me Basta, lógico que eu estou cantando isso para Deus, a Tua Graça Me Basta. Mas dá a entender e das pessoas chegarem e deixarem de reconhecer as pessoas por certas coisas. Sabe, eu acho que é importante você chegar para uma pessoa e falar para ela, você está fazendo um bom trabalho, continua. Para um pastor, por exemplo, nossa, que pregação maravilhosa, né? Deus te usou, sabe? Eu acredito que é importante, isso é um reconhecimento, não é? Então, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu acho que essa frase eu acho muito zoada, porque não é verdade. A gente precisa, sim, de fato, ter um certo tipo de reconhecimento, no meu ponto de vista, tá, gente? Vocês podem discordar totalmente. Mas eu acredito que não é assim que funciona. Eu acredito que a gente precisa ouvir olha, esse é o caminho mesmo.
Tá vendo? Olha, o grupo de louvor tá melhorando, sabe? Continuem por esse caminho. Nossa, vocês estão orando. Ó, vocês estão ensaiando. Olha, o pessoal da mídia tá fazendo um bom trabalho. Tal. Assim, eu acredito que não ser reconhecido por ninguém, a graça de Deus nos basta, obviamente, mas eu acredito que tem que ser, assim, a gente como pais, falar pros nossos filhos, sabe? Coisas que motivem eles a continuar da forma que eles estão e assim sucessivamente. Já que a gente tá falando de letra de música, me fala uma coisa. Alvo Mais que a Neve é racista? Ah lá, já começa. Não, nada a ver. Pode cortar essa parte. Não. Ainda sobre essa questão do worship, né? Tem uma música muito famosa aqui, não adianta tentar fingir aqui, todo mundo já sabe qual é, mas, por exemplo, que fala assim que a igreja seja arrebatada num piscar de olhos. Então, por exemplo, isso muita gente tem criticado, que é algo teologicamente errado, porque a transformação que seria num piscar de olhos e não o arrebatamento. Isso é o tipo de teologia, inclusive, que é pregado de forma errada em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, que não tiveram cuidado de interpretar ali, talvez devidamente a escritura, e acham que é aquela teoria de que o piloto tá voando de avião e a teoria do cai para trás, ele foi arrebatado. Tem muito cristão que acredita nisso. Não é o seu dia, mas foi dia do piloto. Já era, você vai. Então, por exemplo, essa é um exemplo de uma música que é extremamente criticada e todas as igrejas cantam. A gente não tocou ainda. Mas porque eu segurei. Então, existe esse Mas assim, a respeito dessa música, é interessante que tem uma teologia, teologicamente a gente é contra, mas existe uma teologia que isso se encaixa. Seria plausível. Que é dentro daquela teologia. Então eu enxergo assim, que tem muita coisa que dá pra você passar. Uhum. Mas por que a gente, por exemplo, por que pra mim não é legal? Porque teologicamente eu não acredito dessa forma. Como eu não acredito em várias coisas. Por exemplo, falar em línguas, esse negócio todo, esse movimento pentecostal. Por isso que eu sou batista, né? Senão eu estava em outra igreja que tinha um outro viés. Então, eu acho que é importante a igreja saber qual a posição teológica dela e a certas músicas não cantar por conta da letra. Por exemplo, tem aquela outra música que é da Renascer, né? Essa música é maravilhosa, é a igreja, inclusive, né? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Seu espírito se move entre nós. Né? Há uma força que fala alguma coisa de força. É uma força que se move entre nós. Então, essa música, a gente mudou. Eu quer cantar? A Débora ficou brava comigo. Não sei se você estava no dia. Não. Ela ficou brava comigo porque, eu acho que é uma... Não, Débora, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que ri. Não é uma força, dá a entender. Força é outra franquia, gente. Força é Star Wars. É outra franquia. Então, assim, quando você canta... Então, tem muita coisa teológica, assim, no meu ponto de vista, e inclusive nós falamos pouco disso. Muita coisa a gente passa o pano. A gente estava cantando Renova-me, né? Aí o pastor Zé Luiz, no final, ele falou assim, tudo que está em você tem que ser mudado, tudo. Aí o Imago Dei, né? O Imago Dei. Somos imagem e semelhança de Deus. Alguma coisa nós temos. Alguma coisa tem de bom, né? É igual aquela outra música. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Nada de bom. Então, exato. Tem lugares que já mudou pra pouco, encontrará. Então você vê que interessante. São detalhes. Eu acho que não tem que matar a música. Mas eu acho que a gente tem a liberdade. Eu acho que a música gospel tem muito disso, né? Tanto que o inário, você vai na Assembleia de Deus, você ouve a mesma melodia com outra letra. O inário tem essa liberdade, né? Você vem na Igreja Batista, é outra letra, a mesma melodia. Você vai lá na Adventista, é uma outra letra com a mesma melodia. Mas há de convir que as letras lá do cantor são muito melhores espiritualmente do que todos esses... Agora, pô, desse worshipeiro de hoje aí, né, gente? Agora... Uma época onde a letra vinha muito acima da melodia. Vinha muito acima. E, inclusive, por isso que eu acho legal, por exemplo, no show do Morada que nós fomos, eles pegaram um monte de corinho antigo e deram uma roupagem nova. Eu acho isso muito legal quando fazem com o inário. Você pega os vineiros, dá uma roupagem nova na música, faz um swing, faz uma coisa diferente, porque as letras são muito boas. Esses grandes ministros de louvor aí que estão falando que a tendência, né, o que eles têm tido como resposta é que vai voltar ao que era antes, sabe? Uma pegada músicas mais agitadas, mais pra frente, que se preocupavam mais com a letra do que com colocar 4 acordes e um pad infinito, sabe? Então,
São tendências, né? São tendências, né? Eu acredito que a igreja ela participa, né, de todo esse fluir da sociedade. E eu acredito que nós estamos numa fase muito boa da igreja, assim, de novos pastores, com uma outra visão teológica, uma pegada teológica mais, assim, preocupada, sabe, em ser mais profundo, assim, eu tava lá na Bienal, eu fui lá tietar o Bibo tava lá, né, do Bibotalk, aí eu comprei o livro dele e tal. Então, assim, essa galera do Bibotalk, assim, eles falam desse tipo de coisa que nós estamos falando aqui, dessa forma, sabe? Sem frescura e tal. E, inclusive, eu acredito que na música precisa se falar mais. Eu vejo, pra mim, eu acho que todo músico tinha que ter essa cabeça, né? De ser tão preocupado com a espiritualidade quanto um pastor é. Bom, então, mas assim, para concluirmos, o cristão pode ouvir música secular e pode trabalhar com música secular? Pode. Pode. Ou faz que nem eu não ouvi música secular, ouve trilha sonora de filmes. Não tem letra, é só melodia, tá bom. Assim, pode, mas hoje em dia eu já diria que 95% é música. É descartável. Eu diria 95% das músicas que eu escuto, hoje tá tudo no viés gospel. Tô curioso pra saber desses 5 aí. Não, 5% coloca músicas ali. Aquele 1% você também tá vagabundo, né? Você também tá curioso pra saber esse 5%? Deixa aqui nos comentários. Vagabundo dele. Aquele 5% proibidão. 95% crente, o 5 tá lá no pancadão lá. A igreja, no meu ponto de vista, né, pra gente já tá caminhando pro final aí, mas no meu ponto de vista, o músico cristão, isso é uma coisa assim que a igreja, isso no mundo, tá, gente, assim, o meu olhar pro mundo, não que minha opinião seja muito relevante, mas é o que eu acho. Eu acredito que o músico cristão é pouco preocupado em estudar a Bíblia. Concordo. Ele tá muito mais preocupado em tocar bem, em cantar bem, Tem uma letra aqui, ou tipo, fazer a música dele bem do que ser profundo com a Bíblia. Eu acredito que a música, ela tem esse poder e a gente deveria usar com mais eficiência isso. Como que você vai usar com mais eficiência? Você tendo uma proficiência melhor no que você acredita. Então, lê bem a Bíblia, ora muito, tem essa espiritualidade aflorada, né? Que você não vai ter mais problema com música, né? Até porque eu acho que a gente, como ali que faz parte do louvor, quando a gente chega ali em cima, a gente não tá ali justamente, necessariamente, para estar fazendo o nosso louvor pessoal para Deus. A gente tá ali para conduzir todo mundo que tá ali no louvor. A gente tem que chegar lá pronto. Diferentemente das pessoas. As pessoas vão chegar lá esperando algo, né, em busca de algo. A gente já tem que estar carregado daquilo na nossa semana, na nossa vida, no nosso devocional, para chegar ali e entregar algo de Deus para as pessoas, né? Conduzir as pessoas ao culto, né? E acho que precisa também de uma consciência do músico de saber que o que ele está fazendo é para a obra de Deus. Porque eu vejo é muito comum em grupo de louvor de igreja, aquele músico que... não, eu só toco se for isso aqui. Que nem, eu só toco se for worship. Se for worship eu não quero. Eu só toco se for renascer. Eu só toco se for o hino. Se não for HCC eu não quero. E então quer dizer, então quer dizer que você quer tocar o que você quer? Ou você tá aqui para louvar a Deus? Então eu acho que falta um pouco dessa postura. E não só no músico, eu acho que em várias outras áreas da igreja também. Esse negócio de ler a Bíblia, estudar a palavra, vai para todos. A gente traz muito pro pessoal. E é um problema quando você trabalha na igreja. Quando você, principalmente nós temos essa questão na nossa igreja. A nossa igreja é 55 mais. Então o pessoal faixa etária é o pessoal mais velho. Gente, eu não estou falando assim de forma pejorativa. Estou falando que assim, você tem que saber qual povo que Deus separou para você ajudar nessa parte da música. Então não adianta eu sabendo que a nossa igreja, o público gosta mais de hino, gosta mais de música, querer ficar tocando direto worship. Não dá. É uma questão lá, graças a Deus a gente tem um equilíbrio muito bom lá na igreja, a gente toca hino, a gente toca uns louvores antigos, toca worship também, né? Então a gente tenta ter um equilíbrio, mas porque a gente precisa saber que o culto lá é pra irmã Olga, né? Que ela gosta de hino e toca o hino dela lá na gaita,
né? E também pro Masaia, que também vai na igreja, ou para um jovem que quer ouvir as músicas da atualidade. Então, tanto o ministro de louvor ou o pastor, ele tem que sempre dar dando uns toques, que a igreja não é só para um grupo de pessoas, é para várias pessoas. E todo mundo tem que estar ali, sentir, né? Ter uma música que leva ele mais a Deus, assim, eu acredito. É isso aí. Masaia, obrigado aí por participar. Eu que agradeço. Foi muito legal esse bate-papo. Quiser falar algumas considerações finais, fique à vontade. É isso aí. Acho que todo músico que eventualmente escute isso, né? Que tem que ter esse zelo, acho que é muito válido, esse zelo tanto da parte técnica e principalmente da parte espiritual, né? Você se importar realmente com que ali não é brincadeira, é pra Deus mesmo, não é um mercado, é pra Deus, você está fazendo ali é pra Deus e enfim, esse é o seu foco, né? O foco não é ser uma igreja gigantesca com vários membros vazios, né? É focar mais na qualidade do que você está entregando do que na quantidade do que você busca. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal que está assistindo aqui a gente, deixa aí nos comentários o que você ouve, música secular, música gospel, o que vocês acham dessa conversa de hoje aí, qual a opinião de vocês, né? E lembrando, não esquece de largar o seu joinha para o YouTube entender que você está curtindo o nosso podcast e recomenda para todo mundo aí do YouTube. E também, se você quiser contribuir aqui para o nosso canal, tem o botãozinho aqui, valeu demais, e você pode contribuir aqui para a gente, beleza? Então é isso, Deus abençoe todos vocês, até a próxima, tchau!